Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Nós vamos falar hoje sobre uma palavra que está muito em voga, mentoria, mentor, essas coisas que mostram que as pessoas podem ser acompanhadas por um especialista e ter uma evolução na sua performance, um crescimento profissional. Nós vamos falar aqui, como lá na empresa. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Janete Nuco. Bom dia, telespectador da TV Tropical. Pois é, vamos falar sobre uma mentoria, mas uma mentoria séria. Não aquela mentoria que dizem ser mentoria e não é mentoria, que não tem conhecimento técnico. Nós vamos falar com a Kaizen. Com o Vitor Corneta. Em japonês, melhoria contínua, mais ou menos algo assim, se eu não me engano. Vamos perguntar a ele? Vamos perguntar lá? Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo. Qual é a mentoria para 2022? Para trazer paz para a gente, para fazer um mundo melhor? Depois a gente fala da Kaizen. Bom, a mentoria para 2022 vai ser focada em educação, né? Depois de um período tão complicado, um período tão difícil, inclusive para as escolas, quem tem filho sabe que foi um período muito complicado para os alunos e para as escolas. Então, a gente vai focar bastante em ensinar o aluno a entender como relacionar aquela matéria com o dia a dia dele, como aprender a ser autônomo. Então, autonomia é uma palavra que está muito na moda na educação. Educação e autonomia já são duas palavras. Exatamente. Duas tags. Vamos lá. Educação, autonomia e harmonia também, né? Porque eu acredito que a integração do ano novo, a gente conseguir passar desse período tão complicado, ela tem tudo a ver com essas três palavras, harmonia, educação e autonomia. Exatamente, a gente precisa de tudo isso muito fortemente nesse ano de 2022 e que dê tudo certo, que a gente consiga. Agora, Vitor, me fale um pouquinho sobre a Kaizen. Jana tinha razão no significado da Kaizen? Por que o nome Kaizen? E de onde é que surgiu essa ideia de você tão jovem, montar uma empresa de mentoria? Vamos lá. Sobre a resposta do nome da Kaizen, é exatamente isso. Kaizen, ao pé da letra, significa melhoria contínua em japonês. A Kaizen, sendo que, na verdade, é um nome técnico por trás. Desculpa aí, viu? Sendo que, na verdade, existe um nome técnico por trás, que é justamente, existe uma filosofia, que é a filosofia pautada no sistema Toyota de produção. Eu sou engenheiro, por isso que eu escolhi esse nome. Então, o sistema Toyota de produção, ele tem essa filosofia que se chama Lean, e ela é a filosofia que ela é o antidesperdício. Ela tem algumas coisas por trás, como, por exemplo, ter o serviço mais rápido possível, entregando exatamente o que o cliente precisa, quando ele precisa. Ela é contrária ao Fordismo, por exemplo, que tem aquela famosa frase do Ford que você pode escolher a cor do seu carro, contanto que seja preto. Então, o toyotismo, ele vem de forma contrária ao Fordismo, justamente para entregar exatamente o que o cliente precisa, quando precisa, e ele tem a filosofia por trás, que é a filosofia Lean. E um dos pilares dessa filosofia é a melhoria contínua, que, se você pensar, tem tudo a ver com o negócio, né? Nenhum negócio dá certo, nem da noite para o dia, nem na primeira tentativa. Então, você precisa muito fazer, reajustar. Então, eu pego muito isso, tanto para a minha vida, quanto para os negócios. Aí, trazendo a empresa de volta. Então, a Kaizen é uma empresa de quê? Bom, a Kaizen é uma empresa de melhoria de desempenho educacional. Existem várias formas como a gente atinge isso. Tanto que nós temos o braço para clientes, que é o que a gente chama de B2C, né, para o cliente final, e a gente tem o braço para empresas, que é o B2B. Então, todos os anos nós temos instituições parceiras em que a gente ajuda essas instituições a melhorar a gestão, o desempenho dos próprios alunos e as métricas do colégio, para que eles entendam realmente o que está acontecendo ali dentro, colégio ou cursinho. E a gente tem os nossos próprios alunos também, que são alunos que já estão numa instituição e eles querem se transformar entre os melhores da turma, ou então querem sair da recuperação e passar por média em todas as matérias. E aí o pessoal contrata a gente para que a gente possa ensiná-los a estudar, ensiná-los a se planejar e ensiná-los a trazer, isso para mim é o mais importante, ensiná-los a trazer aquela matéria para o dia a dia.
Você traz para a realidade prática. Para a realidade prática. Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, ele disse, a gente ensina por que venta na praia, por que isso. Eu digo, eu não aprendi isso não. Ele disse, aprendeu. Eu digo, mas não foi dessa forma. Então, realmente, quando a gente vivencia aquilo ali, você compreendeu o porquê daquilo ali e você vivenciando aquilo, dá outro sentido realmente. Outro dia a gente estava entrevistando aqui, eu não me lembro quem foi, e eu falei exatamente sobre essa questão de currículo. Historicamente, a gente estuda disciplina que jamais gostaria de estudar. Eu sou da área de humanas, sou um profissional de comunicação, e eu estudei química, eu estudei biologia e eu estudei física. Física eu gostava, mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu nunca utilizei profissionalmente nenhuma das três. E se você fosse ensinado a lógica por trás, em que você pudesse aplicar aquilo tanto no seu dia a dia quanto em situações profissionais? Isso sim seria uma coisa muito interessante para você e você como aluno veria muito sentido nisso. Se ao invés de aprender física, ao invés da forma tradicional como a gente aprende, que seria decorando fórmulas e aplicando em situações abstratas, você aprendesse a lógica por trás, você ficasse bom em entender situações e resolver problemas, que é o que a gente aprende muito na engenharia. Se você ficasse bom nisso, independentemente do problema que você tivesse inserido, você iria conseguir aplicar a lógica. Então, na verdade, a gente puxa essa conexão. As universidades não são distantes do mercado, de forma geral? Na minha carreira, eu concordo com essa afirmação, tanto que eu sou engenheiro e eu trabalho com educação, eu tive que fazer uma especialização em educação, em tendências educacionais, na verdade, para entender como adequar isso, mas eu acredito que sim, você precisa aliar muito a prática à teoria. Eu acho que teoria pura não serve de muito, não vai para o mercado, só né? prática faz com que você não consiga crescer de verdade ao longo do tempo. Então, se você for muito fora da curva... Só com a prática você não entende os processos, e aí você não consegue evoluir. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Mas me diga uma coisa, Vitor, a Kaizen, você disse que tem esses dois braços, né? Tanto para as instituições, quanto para as empresas, quanto para os alunos finais. Qual é o perfil dos alunos, assim, de vocês? Como é que vocês fazem esse trabalho direcionado para esse aluno? Vamos lá, e são duas coisas, né? Como a gente trata do processo educacional completo, então a gente ensina o aluno a se planejar, e não é aquele planejamento que você faz só uma rotininha e ela termina no fundo da gaveta, não, é planejamento sério com as técnicas de engenharia. Então é planejamento, é rotina, é meta, é controle da meta, porque não adianta você fazer a meta e não saber quanto que aquilo saiu do papel. Então todo mundo, pronto, a gente não está falando de ano novo, todo mundo tem meta para 2022, com certeza. E será a maior parte das metas abstratas, né? A maior parte das metas abstratas, exatamente. Então, existe toda uma ciência por trás de pegar uma meta abstrata, transformar aquilo em coisas factíveis, entender quanto daquilo está saindo do papel e se não sair, que isso é um ponto muito importante, inclusive tem a ver com o nome Kaizen, se não sair a gente tem que entender por quê. Porque dessa forma a gente categoriza os erros da pessoa e consegue ajustar a rotina dela para que ela eventualmente chegue numa rotina adequada para que ele consiga estudar. Então a rotina geralmente termina no fundo da gaveta, porque as pessoas acham que a primeira rotina que você faz no ano é a última rotina que você tem que terminar. Mas na verdade esse processo de fazer, ajustar e fazer ajustar, ele é muito importante na educação. Você faz isso, fazer ajustar e fazer ajustar na própria Kaizen ou só para os clientes dela? A gente faz isso na Kaizen, com certeza. A começar pela Kaizen, isso né? A começar pela Kaizen. Isso é interessante até comentar pelo nosso ritmo de crescimento, por exemplo. No começo do ano passado, que foi quando nós começamos a trabalhar, existia só Quando você diz nós quem? Então, hoje na Kaizen nós temos quase 30 pessoas. Nós somos 20 mentores e 10 pessoas ao redor do staff. Então tem meu sócio, que eu sou o CEO, ele é o COO. Então, um abraço para a minha equipe, tem toda uma equipe por trás para fazer com que os alunos eles atinjam realmente o maior potencial que eles consigam ter. A gente, falando sobre o perfil do nosso cliente, como a gente pega o processo educacional completo, a gente trabalha com a melhoria do seu planejamento, a melhoria das suas técnicas de estudo, a melhoria de como você interage com aquela informação, como você aplica aquilo no seu dia a dia, a gente pega alunos de todas as faixas do ensino básico a partir do 6º ano, então do 6º ano até a 3ª série do ensino médio, e também... A partir do 6º ano já, eu achei que era uma coisa mais focada para Enem e para concursos, mas não, vocês pegam para ensinar o aluno a estudar. Para ensinar o aluno a estudar, porque a gente também ensina
como interagir com a informação, isso é muito importante para uma criança, para a pessoa, para um pré-adolescente que seja, a entender que aquilo que ele está aprendendo, ele pode usar para alguma coisa e ele vai ser a base para o futuro dele, né? Então, particularmente falando, eu tive um ensino médio muito bom, que eu gostei bastante, foi proveitoso para mim, porque a minha base do ensino fundamental 2 era muito boa. Então, quando você já tem uma base, facilita bastante a sua vida no futuro. Sem dúvida. Me diga uma coisa, eu soube que muitos alunos que querem fazer Enem, na história de vestibular, para a medicina, buscam a Kaizen. E isso tem um peso maior para vocês? Quem são esses alunos, assim, a maior parte dos clientes de vocês? Pronto, quando a gente vai falar de perfil, realmente a maior parte dos clientes, eles são alunos que têm o foco de medicina. Além de medicina, claro, mas a gente também treina o aluno para outros focos que sejam audaciosos, por assim dizer. Mas vale salientar que a gente também pega aquele aluno que, nas métricas tradicionais do colégio, é aquele aluno que fica de recuperação, mas tem o foco, tem a mentalidade que com alguns meses e ao passar do tempo, claro, ninguém vai resolver a vida de ninguém da noite para o dia, mas com o passar dos meses, acha que quer ser um aluno top 10% da turma, por exemplo, e a gente pega e melhora o desempenho. Ô Vitor, Raíssa me disse, quando falou da sua entrevista, que você era especialista em jogo. Em pôquer. Em pôquer. Quer dizer, Ele você é um joga jogador jogo de de carta. pôquer. O que é que tem a ver o pôquer com a sua mentoria, com esse tipo de melhoria contínua que a Kaizen se propõe? Fui campeão do Nordeste do pôquer, literalmente 2 anos atrás, foi em fevereiro de 2019, na etapa aqui no Golden Tulip. E para mim foi muito interessante entender o pôquer como ciência, quando você está tentando efetivamente ser lucrativo, né? Porque você pode jogar recreativamente, não tem problema. Mas quando você está tentando ser muito acima da média nesse jogo, você tem que explicar o porquê de todas as suas jogadas. E é muito uma relação de cálculo de risco. É uma relação entre qual é o meu risco e o meu ganho que eu tenho ao fazer uma jogada. Então, eu acredito que isso me ajudou muito na análise empresarial, isso me ajudou muito na projeção de cenários e o cálculo do risco de cada um deles. E isso vem me ajudando bastante. Tá vendo como o jogo contribui também, às vezes? E ganhou dinheiro com isso? Dessa forma. E você? Sim, pronto. Sim. O mundo dos negócios vai para um rápido intervalo. Também gostamos, mas o tempo, infelizmente, é curto. E nós voltamos já. Muito obrigada, Vitor. E até já, e a gente vai falar sobre academia. Uma academia diferente para você que quer fazer exercícios físicos. Espera aí. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Voltamos com o nosso mundo dos negócios. E como eu falei, antes de encerrar a entrevista passada, nós vamos falar sobre a academia. Mas uma academia que o próprio dono diz que é uma academia desobediente. Vamos conversar aqui com Loami Fonseca, que vai contar para a gente sobre a Bimove. Que ideia desobediente é essa dele de academia? Bom dia, Loami. Bom Seja dia, bem-vindo. Raíssa. Muito obrigado aí pelo convite. Bom dia, Jenner. Valeu, Loami, bom dia. Loami, por que você definiu a Bimove como uma academia desobediente? Bom, Ficou a pulguinha atrás da orelha. isso.
Pois é, essa foi a primeira sensação que eu tive, né, quando eu tive que romper as fronteiras do mercado lá atrás, né? Quando eu comecei a escrever esse projeto, com base nessa inquietude, né, de enxergar o status quo e julgar esse status quo, a forma de fazer as coisas numa academia de ginástica que se repetiam há anos e anos. E você já vem nessa experiência há muito tempo, né? Isso, há 22 anos, né? Estou partindo aí para o meu 23º ano de trabalho, né, dentro desse setor, que é um setor que me inspira, que me deixa muito entusiasmado e que me traz sempre desobediente muito movimento. É desobediente porque quebra as regras, quer propor algo diferente, se a estruturação é inovadora, é por isso? Exatamente, Jane. A gente trouxe realmente um contexto diferente de fazer as coisas, né, que são tradicionalmente feitas em uma academia de ginástica, desde a compra de um plano, a assinatura de um contrato, coisas que a gente começou realmente a questionar esse status quo. Será que a gente precisa realmente se vender ou se relacionar, né, com as pessoas, né, dentro dessas mesmas premissas? Minha inquietude, né, e esse histórico mesmo que eu consegui adquirir trabalhando com o mercado, me trouxe esses questionamentos. E eu disse, bom, vender academia de ginástica ou se relacionar com o mercado consumidor não precisa ser necessariamente ser feito nos mesmos moldes, né, que são feitos há praticamente 50 anos. Então, o mercado se vende, na essência, todo mundo se vende da mesma forma. E aí, eu sentindo, né, a necessidade de pensar um pouco diferente sobre isso, me veio o desafio, né, de resolver algumas problemáticas do setor. E aí eu me debrucei, né, durante um ano, escrevendo um projeto que parecia mais uma tese de doutorado, mestrado, com mais de 100 páginas, escrevendo problema por problema e tentando me concentrar de uma maneira obsessiva, né, focada, para poder resolver esses problemas. Então, quando eu estava com o projeto pronto, né, eu o enxerguei como um projeto bem desobediente, porque eu tinha que buscar completamente fora todas as soluções, não no setor de academia de ginástica, eu tinha que buscar realmente dentro de outro universo, que é o universo das startups. Eu vou mudar um pouquinho o nome, vou dizer que é ousadia. Exatamente. Essa desobediência eu li como ousadia pela sua explicação. Podia ser up to date. Aí eu vou botar mais um valor, Inovação. que é a coragem. Que coragem. para ser ousado, né, para ser atrevido, para ser realmente tudo isso, a gente precisa de muita coragem, né, para assumir, né, uma nova veste e um novo conceito, uma nova forma de olhar. Dentro de um segmento que você já conhece, que você já estava... Exatamente. E vamos trazer para o nosso telespectador saber que diferenças tem a Bimove em relação às academias tradicionais. Perfeito. Ótima pergunta, Gênia. A começar pela forma de comprar a academia, né? Acho que a forma mais básica, o primeiro contato que você tem com a academia é um contato é um modelo mental que a gente usou muito mais simples, muito mais rápido. A Bimove foi feita para poder quebrar essas algemas, né? O mercado convencional ele traz uma série de algemas para poder mantê-lo atuante, né, dentro desse mercado. E a gente acredita que, pelo formato da Bimove, quanto mais liberdade eu entrego para você, melhor a nossa relação de confiança. Então, a gente consegue fidelizar as pessoas através da liberdade. Então, não temos taxa de matrícula. Você baixa o aplicativo da Bimove, que está nas lojas da Google e da Apple Store. Então, você não tem taxa de matrícula, você não precisa assinar contrato, que é aquele contrato que tem aquela titularidade, você não tem multa de cancelamento. Então, você não tem mensalidade. Não tem a mensalidade, você faz aquilo que a gente chama de pay-per-use, você paga somente por aquilo que você deseja usar. Então eu posso, por exemplo, comprar uma aula Exatamente, na Bimove pode. para eu ir à Bimove, mas eu tenho que marcar horário. Como é que funciona na prática o aplicativo de vocês e a academia? Bom, a gente pensou em tudo isso, né? Você tem, claro, obviamente, a partir do momento que você baixa o aplicativo, faz um login rápido, né, básico, você compra uma aula, você agenda uma aula e você treina. O modelo mental é muito simples, comprou, agendou, treinou, ponto final. Então, você pode agendar dentro das possibilidades todas que vocês têm lá. Isso, a gente tem uma grade de aula lançada no aplicativo, dia após dia, né? Então tem uma grade de 7 dias para frente, inclusive para você fazer a sua agenda, e aí você pode pagar somente pela aula que você está fazendo e se programar, se quiser fazer 2 aulas no dia,
fazer aulas seguidas em dias diferentes, distintos, você tem como criar a sua agenda dentro do próprio aplicativo. Então, assim, é basicamente isso, trazendo para o contexto, né, desse relacionamento do consumidor com esse mercado uma forma diferente de fazer as coisas para poder aliviar algumas dores que eram dores, né, pré-históricas, já que nunca ninguém tinha realmente parado para resolver isso. De onde é que veio essa inspiração para você? Foi um estudo realmente focado nessas dores? Ou você teve algum modelo, alguma referência assim que você disse, eu acho que eu vou seguir por esse caminho? Ótimo. Bom, a minha inspiração foi a minha inquietude, né? Eu acho que uma coisa puxou a outra, que na verdade eu já vinha muito cansado no dia a dia de uma academia convencional, tradicional. Pois é, e o cliente, ele me batia a porta várias vezes, né, através de vários meios de comunicação, para poder relatar suas dores. Eu disse, poxa, e no mercado analógico, ali, a forma que eu fazia as coisas acontecerem, eu não tinha como mudar aquela cultura, né? Eu disse, eu só vou conseguir mudar essa cultura se eu pensar um negócio com a natureza diferente, do começo ao fim. E aí, no nosso mercado, só respondendo a sua pergunta, no nosso mercado também, dentro dessa área de software, de TI, de tecnologia da informação, eu não tinha ninguém, né, referendado fazendo esse tipo de trabalho. E aí foi uma grande odisseia quando tudo isso começou, porque eu tive que investigar nesse universo das startups. É uma ideia sua, então isso, foi uma ideia concebida genuinamente. Esse pioneirismo está dando resultado? O mercado aceitou? Demais, demais. A gente assim, teve um lançamento ali precipitado, não, complicado, delicado, né? Logo quando a gente abriu a Bimove, com uma semana depois a gente teve que fechar as portas em virtude da pandemia, né? Sim. E não tivemos tempo nem de experimentar o negócio. Eu digo muito para todo mundo que a Bimove, inclusive, não sabe nem o que é o normal ainda, né? Mas mesmo assim, o efeito pipa, o furacão, levantou, né, os valores da empresa, porque as pessoas começaram a entender esse novo design que tem no mercado, leve, suave, onde você, inclusive, tem um senso de pertencimento, porque você compra agora os seus créditos e você pode compartilhar aquilo que você comprou com qualquer outra pessoa. E aí a gente viu que nesse retorno o negócio começou a tracionar muito. E, Luami, e aí a Bimove gerou um novo negócio, que é o BPS. Como é isso? Tem que, rapidamente, porque o nosso tempo já voou. Perfeito, infelizmente. Perfeito. Pronto. O BPS são os valores da Bimove, né, todos os valores, as soluções que a gente conseguiu construir para os problemas antigos, adicionado novas soluções ainda mais disruptivas. Só que essas soluções agora estão embarcadas numa plataforma muito maior, muito mais robusta e preparada para conversar com o mercado inteiro. Então a gente vai trazer novas academias para dentro dessa plataforma. Mas que também sejam academias com o conceito da Bimove? Não necessariamente. Ou não necessariamente. Pode ter a natureza da Bimove através do sistema de franquias que a gente está agora preparando esse negócio, ou pode ter qualquer outra natureza e que queira realmente... Mas é uma plataforma, então, para todo o mercado. Exato, guarda-chuva. Guarda-chuva. Exatamente. A gente chama em marketing isso de umbrella. Exatamente. Agora eu queria saber só uma coisa relativa à Bimove, que me deu vontade de perguntar. O que é que vocês têm na Bimove? Assim, que tipos de treino vocês têm na Bimove? Todos de uma academia convencional? Experiência, é o que a gente vende. Quem vende aula é a academia de ginástica. E lá a gente trabalha com um leque de experiências, porque a nossa fidelidade se dá pelo prazer, pelo melhor produto que existe na prateleira de qualquer academia de ginástica, que deveria estar na melhor vitrine, que se chama endorfina, alegria. Exercício físico tem em todo lugar. Então a recorrência do consumo, do seu consumo, se dá pelo fator endorfina. Satisfação. Exatamente. Tá feliz? Exato. A experiência ela é tão boa, que faz você voltar no dia seguinte. Esse lançamento é para agora? Final do mês? Vai lançar agora no final do mês? Final de janeiro a gente está lançando o BPS, que é uma plataforma realmente com esse espírito agora multiplicador, com essa linguagem nova de compartilhar essas soluções com o mercado inteiro, como o iFood, né? Trabalha na área de academia. Só que dentro da área da academia de ginástica, nesse segmento onde eu opero há tanto tempo. Muito legal, né, Raíssa? É muito legal. E parabéns muito pela obrigado. sua ideia, pela sua iniciativa, pela sua Obrigado. teimosia, pela sua desobediência. Vamos fazer diferente, né? Pela sua inovação, que eu chamaria isso de ousadia e inovação.
É muito bacana a gente ter histórias Isso, assim, Raíssa. contar histórias assim, porque isso inspira você também. Às vezes a gente faz parte de um segmento de mercado que as coisas são formatadas de um jeito e a gente não vê muita possibilidade de trabalhar algo diferente. Está aqui um grande exemplo para incomodar você a, de repente, fazer diferente dentro do segmento que você já entende, Ô, já Raíssa, compreende, já conhece. A grande mensagem que fica da conversa com o Loami é o seguinte: faça diferente. A gente sempre fala aqui, né? Faça o que você acredita, Faça né? Aquilo que diferente. lhe move. Faça diferente que você busca um caminho diferente no mercado. Você busca um espaço novo. Exatamente. Loami, muito obrigado pela sua Eu participação que aqui. agradeço demais o carinho de vocês, Obrigado. a confiança. E estarei sempre à disposição para a gente estar aqui A gente em vai qualquer trazer outro você momento. de novo Do mais BPS. tarde para falar sobre o BPS. Mais à frente, vamos Porque sim. vai bombar, eu tenho certeza. Vamos juntos. Muito obrigada Tá pela bom? sua participação, Loami. Obrigado, Raíssa. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui. Desejo a você uma boa semana e volta no próximo domingo às 10h30 aqui na TV Tropical, Record TV. Até a próxima semana. Uma semana excelente para todos vocês. Até domingo que vem. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN.